Mas eu me recuso a dizer que passaram-se mais de 2 anos, porque esses 2 anos de pandemia acho que a gente tem que tirar, né? Opa, tá bom, obrigado. A gente não pode contar esses 2 anos como na nossa vida, não, né? Seria tão bom se a gente pudesse apagar esses 2 anos, né? Nós tivemos perdas nestes anos, perdas emocionais, perdas materiais, perdas físicas, perdas espirituais. Eu acho que vocês também experimentaram isso, não é? Foram 2 anos que o mundo perdeu, mas nós podemos ganhar através dessas perdas. Eu tenho estudado esses dias os livros de Esdras e Neemias, e são livros que falam muito para nós agora, saindo de uma pandemia. Pelo menos espero, né? Espero que a gente esteja saindo, né? Se a situação tem melhorado, graças a Deus, o número de casos tem diminuído, o número de óbitos também, acho que as vacinas estão fazendo, aí estão dando resultado, e a gente está começando a retomar a vida, em todos os setores, né? Todos os setores. Nas igrejas, a gente ainda vê muita gente que acha que o vírus está só aqui. Porque gente que frequenta supermercado, farmácia, padaria, açougue, estádio de futebol, todos os ambientes. Agora, quando se aproxima da Rua Franca, número, aí o negócio aqui é contagioso mesmo, né? Então, será que só vocês que têm tido esse privilégio de ver as pessoas com medo do vírus aqui, né? Alguns estão, graças a Deus, estão começando a voltar, né? Mas quando a gente pensa em tudo isso, e eu quero usar essas circunstâncias até como introdução da nossa mensagem hoje, quem se importa com as perdas que nós tivemos? Porque sabe de uma coisa? Muito fácil a gente, apesar de saber tudo isso, apenas dar de ombros e dizer, vida que segue. Bom, é um fato que a gente tem que seguir a vida, e a vida segue mesmo, né? Mas quem é que se importa com as perdas que nós tivemos? E elas foram tantas, como eu já disse, em tantas áreas da nossa vida. Não sei se vocês tiveram parentes, amigos que faleceram pessoas do seu círculo de amizade. Talvez alguém tenha perdido o emprego nessa pandemia. Houve perdas de fato. Mas qual é a sua reação, qual é a minha reação quando a gente focaliza estas perdas à vida? Eu quero falar para vocês de um homem chamado Neemias, que se importou com estas perdas. E ele se colocou nas brechas, nos lugares de mais necessidade. E, aliás, antes de se colocar fisicamente nos lugares de mais necessidade, ele disse ao Senhor, Senhor, se o Senhor quiser me usar para reparar estas perdas, eu estou disposto. Ele foi um instrumento que Deus usou para reparar perdas que o povo de Israel tinha experimentado. Então, vamos fazer isso? Abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Enquanto vocês estão procurando, deixa eu fazer um parênteses aí. Me alegra muito estar num ambiente assim. A gente recorda as oportunidades que Deus nos deu de abrir, iniciar uma igreja lá em Araraquara, outra aqui em Ribeirão, lá no bairro do Alto da Boa Vista. E a nossa maneira de começar uma igreja é sempre na nossa casa, onde nós morávamos, né? Nós não gostamos de alugar um salão e começar, mas esse ambiente caseiro assim é muito gostoso, muito gostoso. E a gente morava e reunia ao mesmo tempo nesse local. Então, quando eu visito uma igreja que está começando, como vocês aqui, se reúnem num ambiente
tão aconchegante assim, uma casa, né? Me dá saudades do nosso tempo. Depois o grupo vai crescendo e não cabe mais na casa, né? Aliás, o Rafa tem compartilhado conosco essa necessidade de vocês, e nós temos orado para que Deus providencie um lugar maior para vocês se reunirem, e graças a Deus por essa necessidade. É uma necessidade, é uma boa necessidade, é um problema, é um bom problema, né? E Deus vai resolver isso para vocês, né? Mas queria dizer da minha alegria de poder estar com vocês num ambiente como esse, tão aconchegante assim. Deixe-me situar historicamente, cronologicamente, quando que esse Neemias aparece na história do povo de Israel. No Velho Testamento a gente encontra basicamente 4 períodos da história do povo de Israel. A época dos patriarcas, começa com Abraão e termina com Josué. E Josué leva o povo para conquistar a terra prometida, divide a terra prometida entre as tribos, e ali termina então a época dos patriarcas. E começa um outro período, nós acabamos de ler hoje, alguns versículos no livro dos Juízes, que fala da segunda época histórica da vida do povo de Israel. O último juiz, Samuel, unge o primeiro rei de Israel, Saul, o segundo rei de Israel, e aí começa então o período da monarquia em Israel. Então, vocês têm lá, patriarcas, juízes, monarquia, e a monarquia em Israel termina com o cativeiro assírio do reino do norte e o cativeiro babilônico do reino do sul. E aí, o povo é levado para Babilônia, Judá, né? O reino de Judá, ficam 70 anos lá, e aí começa segue-se o quarto período na história do povo de Israel, que é o período da restauração. Entendeu por que eu falei de estamos saindo de uma pandemia? Porque é justamente nesse período de restauração, de refazer, de olhar para frente e vida que segue, que surgem homens como Esdras e Neemias, que são instrumentos que Deus usa para a restauração do seu povo, de Israel. E aí Israel precisava ser restaurado em todos os aspectos, como nós também estamos precisando ser restaurados. Precisava ser restaurado politicamente, porque tinha ficado lá no cativeiro 70 anos e desapareceu toda a autonomia da nação, né? Precisava ser restaurado politicamente, socialmente, financeiramente, mas sobretudo precisava ser restaurado espiritualmente. E aí Deus usa Esdras e Neemias para dar uma erguida no povo de Israel. Então, nós temos aqui o período da restauração de Israel. Na Bíblia hebraica, os livros de Esdras e Neemias compõem um volume só. Na nossa Bíblia estão separados, e até didaticamente é legal para você perceber, no livro de Esdras, o primeiro e o segundo retorno, chefiados por Zorobabel e por Esdras, e no livro de Neemias, o terceiro retorno dos cativos da Babilônia para Canaã, chefiado por Neemias. Mas antes de Neemias voltar, e eu quero olhar com vocês hoje, o capítulo 1 desse livro. É quando ele se coloca na brecha, quando ele sabe da situação de miséria e desprezo que o povo de Israel está experimentando frente a todas as nações, porque vocês vão ver uma cidade destruída, vulnerável, sem as muralhas de defesa. E nessa situação Neemias diz: Senhor, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi enviado por Deus e foi um instrumento fantástico nas mãos do Senhor para a restauração de Israel. Mas como é que começou esse negócio de restauração? Como é que ele ficou sabendo da situação de Israel? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio, se acham lá na província,
estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos dar uma paradinha por aqui e ver o que trata esses versículos. Esse ano é o ano, diz o verso 1, ano 20º. 20º do quê? Se você olhar para o capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Ah, tá. Então agora fica fácil localizar. Você pegar um livro de história, vai ver que é o ano 446, 445 antes de Cristo. Isso significava que 90 anos antes já tinha havido o primeiro retorno dos judeus cativos da Babilônia para Canaã. Aproximadamente uns 12 anos antes, o segundo retorno dos judeus para Canaã. Mas a situação ainda era, vocês viram o relatório que Anani, um dos irmãos dele, deu para ele, era uma situação de calamidade pública. Quem era esse Neemias? O último versículo do capítulo 1 diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes. E por que ele era copeiro? Bem, naquela época, muitos reis morreram envenenados, pelos seus inimigos. Então, o copeiro era o para-choque do rei. Profissão interessante essa, né? Me dá um pouco de vinho, rei de beber. Peraí, mas antes dele beber, o copeiro experimentava, se ele não caísse duro ali, então agora pode dar a bebida para o rei, né? Profissão para quem não tem muita expectativa de vida, né? Mas era esse. Acontece que, exatamente por causa dessa função, o copeiro acabava sendo uma pessoa de extrema confiança do rei. Na verdade, a vida dele está na mão do copeiro, né? A vida do rei estava na mão do copeiro. E por passar muito tempo ali perto do rei, ele acabava tomando parte até nas decisões, nas escolhas que o rei tinha que fazer. Ele se tornava uma espécie de conselheiro do rei. Esse era o papel de Neemias na corte do rei Artaxerxes. Agora, como conselheiro e homem de confiança, evidentemente ele tinha as suas mordomias, vivendo no luxo, na comodidade do palácio. E eu quero que vocês guardem isso, porque apesar disso, ele se coloca à disposição de Deus para ser usado numa terra longe, na sua terra, na verdade, mas numa situação muito inferior do que a que ele tinha ali no palácio, em todas as comodidades e mordomias da corte do rei Artaxerxes. Um dos seus irmãos, Anani, chega de Canaã, Jerusalém, e ele pede um relatório. Como é que está o povo lá? Como é que está a cidade? Mas eu quero que vocês notem que, em primeiro lugar, Neemias era alguém que se importou o suficiente para perguntar acerca de como andava a sua terra. E mais uma vez eu digo, a perguntar para quê? Aqui eu estou no bem bom, todas as comodidades da coisa, para que ficar sabendo da situação de outros? Ele se importou o suficiente para perguntar. E ele perguntou acerca do quê? Notem no verso 2, as duas coisas que ele pediu informação. Primeiro, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. O livro de 2 Crônicas, no último capítulo, quando relata a invasão de Nabucodonosor e a destruição que ele fez em Jerusalém, mostra que muitos judeus foram mortos, muitos foram levados para a Babilônia, e Nabucodonosor permitiu apenas que os mais pobres permanecessem na terra. Então, por isso o relatório dá a ideia de que eles estavam numa extrema miséria. E depois, em segundo lugar, ele perguntou pela cidade. Vocês notaram a ordem do interesse dele? Primeiro, pessoas. Depois, coisas. Interessante essa ordem, né? Porque nós vivemos numa época em que se costuma dar, sociedade que nós vivemos, muito mais valor ao que é material do que a relacionamentos humanos, do que a pessoas
mas ele mostra aqui que ele se importava o suficiente, primeiro, com as pessoas, e segundo, com a situação material em que elas estavam vivendo e a situação da cidade de Jerusalém. Bem, o relatório que ele recebeu não foi nada animador. E eu quero resumir esse relatório com 3 palavras. Anani começa dizendo no verso 3, os restantes. Normalmente quando a gente usa essa palavra, resto, é num tom pejorativo, né? É num tom de desfazer, de não dar muita importância, de desvalorização. Eu não sei realmente qual foi o intento, a intenção de Anani, mas o fato que ter usado essa palavra já não soou muito bem, porque mostra uma situação extremamente ruim que os judeus tinham lá na terra de Canaã. A segunda palavra que resume, os judeus que se acham lá na província estão em grande miséria. Grande miséria. É muito interessante que o livro de Neemias começa falando de grande miséria. Mas no capítulo 5, 6, especialmente, quando ele é atacado, está fazendo a obra de reconstrução física da cidade, ele diz que ele estava realizando uma grande obra. E quando nós chegamos no capítulo 8, e ele relata que as muralhas foram totalmente reconstruídas, ele fala do povo tendo grande alegria. Interessante. Começa com grande miséria, mas é aí que faz a diferença um homem que se importa o suficiente para perguntar. E ele é usado por Deus, apesar da grande miséria, para fazer uma grande obra, e no final nós temos grande alegria. Está vendo a diferença que faz um homem que se levanta, uma mulher, né? Alguém que se coloca na brecha e diz, Senhor, estou pronto e disposto, envia-me a mim. Esse foi Neemias, e fez toda a diferença. A terceira palavra, os judeus que estão lá na província estão em grande miséria e desprezo. As outras nações olhavam para Jerusalém, uma cidade que fora totalmente destruída por Nabucodonosor. O templo derrubado, queimado, as muralhas derrubadas, as portas queimadas. E se vocês lerem o capítulo 2, quando Neemias chegou lá em Jerusalém, montado no seu cavalo, e ele quis fazer uma visita de reconhecimento, tinha lugar que o cavalo dele não podia andar. Tal volume de destroços, as ruínas que a cidade tinha. Uma situação realmente de caos, de calamidade pública. Restantes, miséria e desprezo. Esse foi o relatório que aquele homem que se importava o suficiente para perguntar, recebeu. E qual será a reação dele ao receber esse relatório? Vamos olhar verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe a segunda coisa que chama a nossa atenção nesse trecho? É que aquele homem que se importou o suficiente para perguntar, ele agora se importa o suficiente para chorar. Mas homem não chora. Quem falou isso? A Bíblia diz isso? Não, na verdade a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira. Mas quando o sol começar a brilhar e o dia raiar, o que é que vem? A alegria. A Bíblia não diz que o homem não chora. Na verdade, a Bíblia encoraja a gente a chorar diante de Deus. Como Neemias chorou em ver uma situação de caos, o povo com o qual Deus tinha feito uma aliança, abandonado. Na verdade, estavam abandonados, estavam colhendo o que plantaram. E quando a gente planta desobediência, a gente colhe o juízo de Deus. O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, não foram Deus abandonando o seu povo, mas foi Deus disciplinando o seu povo pela rebeldia, pela desobediência, pela idolatria praticada. E sabe de uma coisa? Eles aprenderam.
Porque depois da volta do cativeiro babilônico, nunca mais Israel foi uma nação idólatra. Aprenderam? A duras custas. A duras custas. E sabe que Deus faz a mesma coisa conosco? De vez em quando Ele precisa tratar de forma mais dura com aqueles que já lhe pertencem. E lembre disso. Se você vir alguém que não é de Deus, tendo uma vida boa, e às vezes você vai perguntar, mas Deus não bota a mão nele, em cima dele? Deus não se importa com ele? Calma, o acerto é lá na frente. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz, é chegado o tempo do juízo de Deus sobre a sua casa. Futuramente, Deus vai acertar com aqueles que não são dele. Mas agora Ele se importa com o seu. Foi assim com Israel, é assim com a igreja nos nossos dias também. Primeiro Deus trata com os seus, depois vai tratar com os que não são os seus. Depois de ouvir aquele relato triste, ele chorou. Ele se importou o suficiente para chegar diante de Deus, lamentando aquela situação. E aquela situação era lamentável por duas razões. Primeira, por que o povo de Israel estava naquela situação? Porque eles pecaram. E sabe, pecado na nossa vida tem que ser lamentado. Não tem que ser encarado como, escorreguei. Não, pecado tem que ser encarado como algo que fere a santidade de Deus. E tem que ser tratado dessa forma, de acordo com a sua gravidade. E eu tenho certeza que aquele homem, Neemias, ele chorou por lembrar de como o povo de Israel tinha... Depois vocês vão ver na oração de confissão dele o que ele fala. Mas ele se lembrou disso, como Israel tinha vivido longe de Deus. Eu já mencionei os pecados, desobediência, idolatria, descaso com as coisas de Deus, enfim. Uma situação realmente reprovável diante de Deus. Em segundo lugar, ele lamentou e chorou pelo castigo que Deus agora estava dando. Sim, era para chorar. Quem é que gostaria de viver 70 anos fora da sua terra, longe dos seus patrícios, no meio de um povo idólatra, pagão, que falava uma outra língua e tinha costumes completamente diferentes? Não foi nada agradável o cativeiro. Era para chorar. Era para chorar. Aquele homem chorou. Ele se importou o suficiente para derramar as lágrimas diante de Deus. Mas sabem lágrimas do que era? Vamos para o Salmo 126. Salmo 126. Eu gosto muito desse salmo, a gente costuma cantá-lo também. E é um salmo exatamente que foi escrito na época do retorno do cativeiro. É um salmo pós-exílio. Como é que a gente sabe que é pós-exílio? Olha as palavras dele no verso 1. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Entendeu isso? O salmista está dizendo, quando o Senhor nos permitiu voltar da Babilônia para Canaã, restaurando a nós. É um salmo da época da restauração. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações reconheceram que o fato deles, os judeus, terem voltado da Babilônia para Canaã, isso era intervenção direta de Deus. Qual era o povo que na situação de dominado tinha agora essa permissão? Primeiro foi o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, e Ciro faz um decreto no ano 538, autorizando a volta dos judeus. Não, mas eles eram um povo escravo, dominado. Qual é o povo que nessa situação recebeu essa bênção? Mas não foi de um rei, porque as nações reconheceram, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
e ficou patente aos olhos de todas as nações que a restauração de Israel era a mão de Deus agindo a favor do seu povo. Que testemunho brilhante, né? Brilhante, fantástico, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia. Primeiro, o seu poder punindo o povo, sua justiça. Agora, o seu poder restaurando o povo, seu amor. Esse é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. Justo, mas amoroso também, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb era a região sul de Israel, e era uma região que numa certa parte do tempo, do ano, quando parava de chover, virava um deserto. Os rios secavam, o leito dos rios ficava vazio, mas depois, quando retornava a época da chuva, aquela terra florescia, os leitos dos rios se enchiam de água, era a vida que voltava, né? É isso que o salmista está dizendo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Negueb, quando recebe a chuva que vem do alto, aquela vida toda que brota de novo, não é? E agora nos versículos que eu quero chegar com vocês, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode aplicar isso para evangelismo, mas eu não quero sair do contexto histórico. O que significa isso? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As lágrimas foram derramadas lá na Babilônia, clamando ao Senhor: restaura a nossa sorte, Senhor. Precisamos do Senhor, somos dependentes de Ti. Um povo dominado. Nós esperamos isso. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, muito acima do rei Nabucodonosor, do rei Ciro, do rei Artaxerxes. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. E naqueles momentos de clamor a Deus, o que os judeus fizeram lá na Babilônia? Choraram. Choraram. Sabe, Neemias foi um desses. E quando ficou sabendo da situação do povo e da cidade de Jerusalém lá, destruída, na miséria, lembra? Os restantes, miséria e desprezo. Quando ele ouviu esse relatório, ele se importou o suficiente para chorar diante de Deus. Agora veja bem, ele tinha sido prejudicado com essa situação? Ele estava sofrendo com essa situação? Onde é que ele estava? No palácio do rei Artaxerxes. Qual era a situação dele? Com as mordomias e luxo da vida de um palácio. Homem de confiança do rei. Sabe, às vezes nós lamentamos diante de Deus e choramos quando nós sofremos. Neemias não fez isso. Ele se importou o suficiente para chorar pela desonra que o nome de Deus estava levando entre as nações e pela situação do seu povo lá em Canaã. Não era algo pessoal, mas afinal de contas era o seu Deus e o seu povo e a sua cidade. E isso o levou a chorar. Você tem chorado pela obra de Deus? Quando você vê alguma perda, alguém passando por alguma dificuldade, ou o nome de Deus sendo desonrado pelo comportamento de alguém, você tem chorado diante de Deus? Ou a gente simplesmente dá de ombros e fala: ainda bem que não é comigo, né? Está aqui um homem que se importou o suficiente para chorar. Mas sabe de uma coisa? Aquelas lágrimas aguaram a provisão de Deus. Aquelas lágrimas molharam a provisão de Deus e fez aquela provisão brotar.
Nós estamos falando de restauração, do período da restauração, da instrumentalidade de Neemias nas mãos do Senhor, no período de restauração. Mas tudo começou quando ele se importou o suficiente para perguntar, e ele se importou o suficiente para chorar. Chegamos no verso 5 de Neemias 1. Voltem lá. E depois de chorar, o que foi que ele fez? E disse: Ah, Senhor Deus dos céus. Então agora, depois de se importar o suficiente para perguntar e se importar o suficiente para chorar, ele se importa o suficiente para orar, porque agora está falando com Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Agora notem, não foi os pecados que eles cometeram, os quais temos cometido. E o verbo aí está conjugado na primeira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, qual é? Nós. Nós. Os quais temos nós cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa. Vamos fazer mais uma paradinha aqui? Na verdade a oração termina no verso 11, mas eu quero deixar o verso 11 para o final, porque tem uma coisa especial ali no verso 11. Ele se importou o suficiente para perguntar, ele se importou o suficiente para chorar, ele se importou o suficiente para orar. Quanto tempo nós temos gastado por dia, por semana, em oração ao nosso Deus, apresentando as nossas necessidades e de outras pessoas, colocando a obra de Deus diante de Deus nas nossas orações, porque afinal de contas nós nos importamos com ela, ou não? Quanto tempo isso tem sido feito por nós? Orações. Eu quero que vocês percebam como é que ele começa a oração. O título que ele usa para Deus é Senhor Deus dos céus. Se vocês notarem no capítulo 2, verso 4, quando o rei, ele chega diante do rei, e o rei diz: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Se vocês olharem para o capítulo 4 e 4, mais uma vez, Deus é chamado o Deus dos céus. Sabe o que isso significa? Muito mais do que ele está no céu, que a casa dele, muito mais do que isso. O que Neemias está dizendo é: o Senhor é soberano, o Senhor é o Altíssimo, o Senhor está acima de tudo e de todos, acima do rei Ciro, do rei Dario, do rei Artaxerxes, do rei Nabucodonosor, acima de todos os reis e monarcas. O Senhor é o Deus dos céus, o soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Então ele começa a sua oração com uma expressão que dignifica, que honra e glorifica a Deus. Não, mas ele não ia pedir para Deus mudar a situação Pera, porque isso não é o mais importante na oração.
Como normalmente nós começamos, Senhor, eu estou precisando disso. Espera um pouquinho. Você está falando com quem? Com Deus dos céus. Observa em seguida. Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para... Sabe como é que ele começa a oração? Honrando e glorificando a Deus. Seus pedidos, suas necessidades, isso vem depois. Primeiro, ele está se importando com quem ele está falando. E ele cita alguns atributos de Deus que são fantásticos. Deus é o Altíssimo, Deus grande e esqueci de mais uma coisa. Eu falei que o livro começa com uma grande miséria, depois ele se lança a uma grande obra e no fim termina com grande alegria. Mas tem alguém aí no meio que fez toda a diferença. É um grande Deus a quem ele serviu. E isso faz diferença. Que guardas a aliança, quer dizer, o que quer dizer guardas a aliança? O Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e o Senhor cumpre a aliança. Em outras palavras, ele citou um atributo de Deus que é a fidelidade de Deus. Sabe o que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que quando promete, ela cumpre, ela faz. Então você pode confiar nela, porque quando ela vai até o final, mas ela cumpre o que ela promete. Esse é o nosso Deus fiel. Nós cantamos isso, né? Neemias sabia, ele não conhecia o hino que nós cantamos, mas ele sabia que Deus é fiel. Entendeu como é que ele começou a oração? Colocando Deus no seu devido lugar. Não que Deus precisasse disso, mas ele reconhece quem é Deus. É assim que ele começa a sua oração. Em seguida, verso 6, ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. E você vai pensar, agora ele vai apresentar o seu pedido, né? Não chegou a hora ainda. Porque esse homem sabia que estava falando com o Deus dos céus, e sabia que ele e o povo dele tinham uma natureza pecaminosa terrível. Então primeiro ele exalta a Deus, e agora ele diminui a si e ao seu povo. Ele diz: faço confissão pelos pecados de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aquele homem que se importou o suficiente para perguntar, para chorar e para orar, ele tem uma noção exata de quem Deus é e de quem ele é. Mas ele era um líder, e ele não tinha cometido idolatria. Provavelmente ele não tinha nem estado em Canaã no cativeiro babilônico. Ele não tinha tanta idade assim, provavelmente, para fazer parte daquela geração idólatra, corrupta, que abandonou Deus e que foi castigada e levada para a Babilônia. Mas ele sabia, eu posso não ter feito isso, mas a minha natureza é igual a daqueles que fizeram. E ele se identifica com aquela geração pecadora, idólatra, que tinha abandonado a Deus. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano? Os dois foram ao templo, e você imagina os dois entrando no templo, e você fala assim: bem, o fariseu tudo bem, né? Aquele homem que se vestia até de uma forma que o diferenciava dos outros, mas o publicano lá no templo, ladrão, mentiroso, traidor dos seus patrícios, o que ele vai fazer no templo? E aí o fariseu lá no templo começa orando assim: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. Aí aqui eu estou vendo um ladrão, ali um adúltero, um injusto, e esse publicano, então, Senhor, tem misericórdia dele, porque não vale nada. É isso que ele está fazendo quando ele olha. Desculpa,
Você não é nem publicano, né? Entenderam a atitude dele? E aí ele começa a mostrar que ele barganhava a sua salvação com Deus. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, então eu tenho direito a um cantinho do céu, porque afinal de contas estou dando dinheiro na igreja, né? Eu jejuo 2 vezes. O quanto? Os judeus tinham que, pela lei judaica, eram ensinados a jejuar pelo menos 2 vezes ao ano. Eles jejuavam 2 vezes por ano. Então ele está dizendo: Senhor, se tem um cara que merece estar no céu aí, sou eu, porque eu faço muito mais do que os rabinos ensinam lá na sinagoga. Esse cara tem uma noção de quem Deus é? Não. Ele acha que ele pode enganar Deus, ele acha que ele pode subornar Deus, ele acha que ele pode barganhar com Deus. Mas o publicano, lá num canto afastado, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele tinha vergonha de encarar Deus face a face. Ele só batia no peito dizendo o seguinte: eu sei que eu mereço, Senhor, eu mereço apanhar. Tem misericórdia de mim, ô pecador. Esse cara sabia quem era Deus e sabia quem ele era. O fariseu, ele não tinha ideia, ele criou uma ideia de Deus que era comprado, que podia ser comprado, subornado, barganhado com ele. E ele tinha uma ideia completamente furada de si mesmo. Ele se achava o cara. Se alguém tem direito de ir para o céu, se não sou eu. Eu faço até mais do que os rabinos ensinam na sinagoga. Sabe, meus queridos, quando nós falarmos com Deus, que nós tenhamos uma compreensão exata de quem Ele é e de quem nós somos. Neemias sabia. Como é que ele chama Deus? O Deus dos céus, o Deus fiel, o Deus misericordioso, o Deus que faz aliança e cumpre. E quem ele achava que ele era? Eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe de uma coisa? Essa é a oração que Deus atende, porque o escritor no Novo Testamento diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. O cara que chega todo pomposo diante de Deus, com o peito estufado, batendo o peito e dizer: mas a pessoa que chega diante de Deus como Neemias chegou, esse vai ser ouvido e atendido por Deus. Eu quero que vocês percebam também como a oração dele está recheada da palavra de Deus. Naquela ocasião, que livros da nossa Bíblia, que nós temos na nossa Bíblia, ele tinha em mãos? O Pentateuco, os livros de Samuel, os livros dos reis e os livros das crônicas, certo? Mas quando ele diz, verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, se transgredires eu vos espalharei, mas se vos converter, sabe o que ele está citando aqui? A aliança que Deus fez com Moisés. Então ele conhecia os livros escritos por Moisés, ou se conhecia, e a oração dele está recheada de referências bíblicas, que ele as conhecia muito bem, muito bem. Então ele falava com Deus na linguagem que Deus queria que ele falasse, é a linguagem da Bíblia. O Senhor é o Deus das alianças. O Senhor fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. O Senhor avisou Moisés antes de nós entrarmos na terra prometida. Se você lembra do Monte Ebal e do Monte Gerizim? Ele está falando tudo isso aqui. E que fantástico era aquela cena do povo de Israel passando, entrando na terra prometida. A primeira coisa, passando no meio de 2 montes, Ebal e Gerizim.
alguns representantes de 6 tribos em cima do Monte Ebal, os representantes das outras 6 tribos do Monte Gerizim. E aí Moisés lê para o povo, ó, se vocês obedecerem, vocês vão colher bênçãos, né? Proteção de Deus. Era o monte, aquilo que o Monte Gerizim simbolizava. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão colher a punição de Deus, a disciplina de Deus. Era aquilo que o Monte Ebal representava. Acho que aquela cena nunca mais deve ter saído da cabeça da mente daqueles que passaram, atravessaram ali. E eu atravessar no meio, eles olhavam os dois e eles diziam assim: bom, então eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu obedeço ou eu desobedeço. Se eu obedecer, eu vou colher aquilo que eu planto. Se eu desobedecer, também vou colher aquilo que eu planto. Não é? Neemias conhecia a palavra de Deus, e a oração que ele faz aqui menciona muitos fatos, a aliança que Deus fez, fatos da vida do povo de Israel. Finalmente, verso 10: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Sabe o que ele tem em mente quando ele fala essas palavras? Nós éramos escravos lá no Egito, o Senhor nos resgatou ali. Nós não tínhamos força, nós éramos uma nação escrava, nós não tínhamos armas, não tínhamos poder bélico, não tínhamos, né? O Senhor nos resgatou com a tua mão forte. Isso é uma figura de linguagem que fala do grande poder que Deus manifestou para livrar de uma nação que era a primeira nação, primeira potência mundial na época, o Egito, uma nação de escravos. Nossa, como é que se faz isso, hein? Só o poder de Deus. E ele está dizendo isso aqui. Ele conhecia Êxodo 12, a primeira Páscoa, conhecia tudo lá. E ele está mostrando isso na sua oração. Finalmente, vamos lá, verso 11. Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Agora presta atenção nessas palavras. E dá-lhe mercê perante este homem. Este homem quem? Neste tempo eu era copeiro do rei. Porque no capítulo 2, agora ele vai se apresentar diante de Artaxerxes e vai dizer: Senhor, rei, eu estou tão triste. A cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está desolada, um caos, tudo em ruínas. Né? E como é que o senhor quer que eu esteja alegre? Lembrando, sabendo de tudo isso. E aí ele se apresenta diante do rei, e o rei diz: que me pedes agora? E aí ele levanta a mão, e aquele homem que se importou o suficiente para perguntar, que se importou o suficiente para chorar, e que se importou o suficiente para orar, agora ele se importa o suficiente para se oferecer, para trabalhar. Faz um exercício comigo agora. Está vendo aqui a palavra oração? Está enxergando? Não precisa nem de óculos, dá para enxergar. Todas as letras aqui, certo? Beleza. Tira a primeira letra. Não, você está olhando de trás para frente. O. Isso. O que sobrou? Ração. E ração faz a gente pensar em alimento, certo? Você percebeu que na oração dele estava cheio do alimento espiritual que ele tomava todo dia? Qual era? A palavra de Deus. Ele conhecia a aliança deuteronômica, ele conhecia o resgate de Israel lá do Egito, ele conhecia a palavra de Deus, ele lia, se alimentava da palavra de Deus, era a sua ração diária. Continua. Agora pega a palavra ração e tira o R. O que sobra? Ação. É um homem que se importa o suficiente agora para dizer: Senhor, eu quero agir. Estou nas tuas mãos para ser um instrumento usado por ti para a restauração do povo de Israel. Entenderam? Oração, ração, ação. Mas não inverta a ordem, não. Não inverte a ordem porque não dá certo.
E se você ler o capítulo 1, verso 1, ele estava lá no mês de Quisleu. E no capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan, e se você pegar o calendário judaico, você vai ver que ele ficou orando, chorando, jejuando 4 meses. Para, afinal das contas, chegar diante do rei Artaxerxes e falar: eu quero fazer alguma coisa. E sabe o que ele encontrou? Aquele Deus dos céus, perante quem ele estava orando, chorando e jejuando, já tinha movido o coração do rei Artaxerxes. E quando ele falou: Senhor, o Artaxerxes falou: o que me pedes agora? Pode ir. Autorizou a volta dele, autorizou ele reconstruir as muralhas de Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém. Até então, apenas o templo tinha sido reconstruído, mas agora ele é usado por Deus para reconstruir as muralhas e para que Jerusalém deixasse de ser uma cidade vulnerável, sujeita ao ataque de qualquer um e não tinha proteção, né? Por causa de um homem que se importou o suficiente para perguntar, se importou o suficiente para chorar, se importou o suficiente para quê? Orar, e se importou o suficiente para agir. Será que aqui hoje nós temos algum Neemias que está vendo a necessidade de restauração da obra de Deus, de vidas, e se coloca nas brechas levantando as mãos e dizendo: Senhor, eu quero ser esse Neemias? Porque Deus precisa ainda de Neemias e das Neemias também. Aliás, Deus não precisaria, deixe-me retificar, Deus não precisaria de nós, e Ele poderia fazer a obra muito melhor do que nós a fazemos, mas Ele quer nos usar, Ele quer nos usar. E aí a gente fica maravilhado de ver: Senhor, você podia fazer muito melhor do que nós fazemos, mas Ele quer parceiros na obra, Ele quer parceiros, Ele quer me usar, Ele quer te usar para a restauração da vida de alguns. Quantos há perdidos, caminhando por fogo eterno, que precisam ter a sua vida restaurada? Quantos que começaram a caminhar conosco, mas tropeçaram, caíram e precisam ser reerguidos? A obra de Deus precisa de Neemias. Quem é que vai se candidatar a ser um desses que se coloca nas mãos do Senhor e se permite ser usado pelo Senhor? Que Deus fale conosco, que a sua palavra trabalhe nas nossas vidas e que nós possamos ser instrumentos usados por Deus para a restauração de alguma outra vida. Amém.